Gente, mais um podcast Além do Cérebro. A gente já começou em clima de descontração aqui, né, baby? Tô aqui com a minha digníssima host e rosto desse podcast, Larissa Araruna. Bem-vindos, queridos. E como vocês bem sabem, a proposta do podcast é a gente trazer sempre um olhar sobre o comportamento. Fazer com que vocês, uma pessoa que é leigo ou que é um aspirante de entender um pouco mais sobre o comportamento, ter a percepção do quão importante é a gente ter essa visão. Uma pessoa fez algo, o que é que está por trás? O que é que está por trás daquilo ali? Isso traz uma autoconsciência relacionada com o autoconhecimento, tanto para si quanto para o outro. E isso, gente, faz com que a gente tenha cada vez mais conexões firmes, conexões fundamentadas, tanto consigo quanto com o outro. Isso só traz bons frutos, né, baby? Demais. O tema de hoje, inclusive, é sobre comportamento, perfis comportamentais. E entender sobre isso, gente, mudou a nossa vida, não foi, Ângelo? Total. A gente vai já comentar sobre isso. A gente vai aprofundar. Porque quando o que o Márcio falou, quando você entende sobre gente, porque comportamento é sobre pessoas. Você passa a amar mais as pessoas e respeitar mais, e a si mesmo. E a principal pessoa a ser conhecida e entendida é a si, né? Sim. E para conversar mais sobre isso, trouxemos um expert, especialista sobre comportamento. Coach, Master Coach, diretor da Febracis de Fortaleza, meu amigo Sérgio Frota. Aí. Bem-vindo! Tudo bem? Não, gente, é um prazer, né? Realmente é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque quando a gente fala sobre qualquer coisa, a gente vai falar sobre conexões entre pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, para pessoas, a gente se relaciona com pessoas, a gente é pai de pessoas, a gente é filho de pessoas, tudo que a gente faz, o que tem sentido, né? É sobre o relacionamento. Então, quanto mais eu conseguir autoconhecimento, mais eu vou tirar o melhor de mim. Porque eu vou saber meus limites, meus potenciais, né? Sim. E isso vai fazer com que eu também consiga olhar com graça para o outro, entender melhor o outro, a parar de julgar, porque quando eu começo a olhar para mim e me conhecer, eu sei que eu também tenho limitações e isso é extraordinário. Então, falar de comportamento é sempre uma bênção, então eu quero saber que horas a gente vai conseguir terminar aqui. Quando eu vou estudar sobre isso, 3 horas de aula, e eu, meu Deus, precisa demais, como é gostoso, né? E sempre é um assunto que eu tenho a sensação que os alunos se deleitam, né? Quando eu fui aluno lá da Febracis, tipo assim, na hora de perfil comportamental, todo mundo assim se deleita, porque é um assunto que todo mundo parece que tem sede. Fica entendendo, então é por isso que fulaninho é assim, então é assim que eu sou, é por isso que eu... Então, o que eu acho muito interessante, principalmente no formato do DISC, né? A gente vai permear, inclusive, como foi que surgiu o DISC, enfim. Mas o DISC eu acho interessante porque ele é simples e, ao mesmo tempo, bem completo. É fácil de você entender. É fácil simples. De você ter aquela visão, não é? E essa coisa do autoconhecimento, por que conecta tanto as pessoas, né? Porque se a gente for parar para pensar... as nossas maiores alegrias, as nossas maiores conquistas, elas têm sempre a ver com pessoas. E se a gente for mais fundo, as nossas maiores dores, os nossos maiores prejuízos, as nossas maiores frustrações e decepções têm a ver com pessoas. Então, quando você está falando de pessoas, as pessoas vão se conectar ou pela vontade de ganhar, né, de conseguir fazer mais pelos seus ou por si, ou pelo medo da frustração que já viveram. E elas começam a conectar aquela conversa, cara, se eu soubesse, eu não teria feito assim com meu filho. Ou, cara, meu casamento pode ser melhor porque agora eu tô entendendo meu marido. Então a conexão não é nem pela teoria em si, mas é a prática disso, a conexão daquele conhecimento com a vida delas, com o que é verdadeiro. Não é só um assunto que gera uma curiosidade, né? De uma teoria. É algo que muda na vida, e isso é que é bacana. E, Serginho, antes de a gente entrar nos perfis, né, na análise comportamental, eu quero falar sobre você. Quem que é o Sérgio Frota? Então, eu sou cristão, filho de Deus amado, pai do Sérgio, filho do Leonardo e do Benjamin, casado com a Paula, filho do seu Deoclésio e da Dona Maria. Eu sou americano, nascido lá no United States of Sobral. Gente, eu não sabia que ele era americano. Tem esse folclore aqui no Ceará, né? Que Sobral, cidade americana. Eu sou sobralense, sou do interior. E eu falei dos meus pais, porque às vezes a gente fala tanto de currículo, né? E a gente, quando apresenta, quando a gente vai buscar uma vaga, uma coisa, a gente bota no currículo. Eu acho que a minha maior escola, de todas que eu fiz, de todas as minhas formações, foram os meus pais, né? Os meus valores, as coisas assim. Então eu sou esse cara simples, que gosta de coisas simples, amo gente,
Sou apaixonado por Jesus, assim, às vezes eu fico pensando, caramba, será que eu tô fazendo isso aqui por mim? Ou se é o que ele gostaria que eu fizesse? E o que eu mais me deleito mesmo é poder servir pessoas. Então, o resto é o que eu faço, né? Então, eu sou estou diretor da Febracis, né? Fortaleza, eu trabalho com coaching, com treinamento, sou empresário, tenho negócios, mas eu gosto mesmo de trabalhar quem eu sou. Porque é o que faz mais sentido para mim, né? Porque eu sempre digo emprego, trabalho, as circunstâncias, e elas mudam. A sua identidade não, ela é eterna, né? Porque é de onde a gente veio para onde a gente vai. Sérgio, e por que você acabou indo para essa seara de cuidar de pessoas, de comportamento? Porque, se eu não me engano, a sua formação é uma formação que não é da parte de comportamento. Né? Eu me formei muito novo, eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser, então quando fui fazer vestibular, aqui no Ceará a gente praticamente tinha 3 faculdades, né? Era a Federal, a Unifor e a UES. E aí eu fiquei, cara, o que é que eu vou fazer? Eu fiquei com dúvida entre 5 cursos, né? Aí odontologia, medicina, engenharia civil, administração de empresas e computação. Eu não tenho a menor ideia qual é que eu priorizava mais. Aí eu fui descartando. Aí eu olhava para a vida de médico, cara, e eu era um excelente aluno, eu poderia escolher o que eu queria fazer, né? Eu disse, não, médico eu não quero, vida de médico e tal. Aí não, dentista também é muito parecido, então eu já descartei. Ficaram 3. Então, cada faculdade eu fiz um vestibular. Na Federal eu fiz computação, na UES eu fiz administração e na Unifor eu fiz engenharia civil. Eu disse, eu vou fazer a que eu passar, e eu passei nas 3. E acabei indo fazer computação, porque na época, eu tô falando aí final dos anos 90, aliás, era hype, né? Era computação. Era hype, então era aquela coisa assim, caramba, era do futuro, né? Vinha o bug do milênio, vinha algumas coisas assim, então eu acabei fazendo computação na Federal e engenharia civil na Unifor. Comecei os 2 cursos, e aí vi que não dava para levar, eram 2 cursos bem pesados, né, de estudo, e aí eu fiz só computação. Então eu sou graduado em ciências da computação pela Federal. Durante um tempo eu segui essa carreira, e aí no processo, dentro das empresas de tecnologia, então eu trabalhei com a IBM, trabalhei com a Microsoft, eu fui gerente norte-nordeste da Microsoft, eu montei um dos primeiros provedores de internet do Ceará, que é a Sobralnet, que até hoje é um grande provedor na Zona Norte, não é minha mais, mas quem montou fui eu. Tinha uma empresa de tecnologia também que, por exemplo, a Grendene é uma grande indústria, em várias indústrias em Sobral. Eu montei empresa lá que fazia toda a parte de suporte para a Grendene. E aí, nesse caminho, eu vi que eu não era mais um cara de informática, eu era um empresário, eu era um cara de negócios. E foi onde eu me encontrei. Eu disse, cara, eu preciso fazer uma transição de carreira, porque o meu diploma é de computação, né? E aí eu fui fazer um MBA em marketing, fui fazer uma especialização em marketing, um MBA em administração, e aí eu acabei migrando e segui uma carreira executiva. E aí fui gestor de algumas empresas, trabalhei em algumas empresas de porte nacionais de Norte e Nordeste. E aí nesse caminho, com a intelectualidade bem desenvolvida, né? Com menos de 30 anos eu era executivo de uma empresa de atuação Norte-Nordeste, eu era professor universitário com 5 disciplinas. Uau. Eu dava, e cognitivamente, intelectualmente eu parecia ser um sucesso, mas a minha vida era um castelo de areia. E aí eu fracassei em tudo. Não fracassei profissionalmente, mas fracassei como marido, fracassei como pai, eu fracassei em várias áreas. Então, como é que eu entrei nisso? Cara, foi com muita dor. Sim, e eu entendi que eu era um gênio, digamos assim, da intelectualidade do que eu fazia. Eu tinha muita facilidade de aprender, mas eu era analfabeto emocionalmente. Os meus resultados, eu tinha sempre aquela sensação de que os meus resultados não eram... Eu me sentia uma farsa, porque as pessoas me parabenizavam, me aplaudiam, mas eu dentro de mim eu sabia que os meus resultados pessoais, financeiros, a minha vida... Não é que era uma vida ruim, talvez para a sociedade fosse bem legal, né? O cara, novinho, executivo, professor universitário, mas era sempre uma sensação de que eu era uma caixa d'água gigante, com muita coisa dentro, com um canozinho de 3/4 fazendo a vazão bem pequenininha, sabe? E isso me frustrava. Acabou que eu cheguei num momento que eu disse, cara, chega. E aí eu fui buscar
né? Eu sempre eu tenho uma formação muito conservadora, porque sou do interior do estado, então aquela coisa da religião ser muito forte, mas eu não tinha uma intimidade com Deus, mas tinha um negócio em mim que mexia, que eu sempre queria mais e não sabia onde encontrar, e aí eu comecei a buscar primeiro minha conexão com Deus, e depois os conhecimentos que pudessem me fazer ser uma pessoa melhor para os meus, né, para meus filhos. Começou assim, e aí eu fiz formações diversas de liderança, de comportamento, de inteligência emocional, de espiritualidade, e aí eu fui estudar teologia, eu fiz um monte de coisa. Que legal, que legal. Uau. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo é que, tipo assim, passou por uma dor, né? Por um terreno de dor. Sim. E geralmente passa. Geralmente quem entra nessa seara de comportamento, aconteceu com a gente, né? Tipo, quando você passa por uma seara de dor, você entende, aí você diz, nossa, mais gente precisa beber dessa fonte. Mais pessoas precisam conhecer isso. Mais pessoas precisam se conhecer. E a mesma coisa aconteceu com a gente, aconteceu comigo. E o interessante é que, tipo assim, aquelas coisas de Deus, né? A parte de comportamento é algo que já estava dentro de mim desde lá da faculdade. E aí depois, ao longo do processo, eu meio que me distanciei um pouco, fiquei mais no tecnicismo mesmo, mas em um determinado momento a dor veio, e nessa seara veio novamente aquela redescoberta de algo que já estava dentro de mim lá atrás, né? E não tem como a gente não entrar nisso se a gente não gostar de pessoas, né? Essa é a nossa natureza, né? Eu sempre digo assim, na verdade é que quando a gente se afasta, a dor vem, porque no fundo a gente se afastou, né? Eu sei que o tema é perfil comportamental, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar das nossas verdades. E as nossas verdades são construídas pelas memórias daquilo que a gente vive. Sim. Então, os nossos pais, com a melhor intenção do mundo, com o maior amor do mundo, às vezes, preocupado em qual caminho a gente vai seguir, preocupado com o nosso futuro, geram esse conceito do que é sucesso que o mundo dá, porque quer que a gente se salve, que a gente fique bem financeiramente, que a gente faça uma boa escola, que a gente passe num bom curso. Então, a própria escolha do vestibular não considera as nossas individualidades, os nossos talentos, os nossos... E a gente eu era muito bom em matemática e física, vai para exatas. Mas eu não é gente, não tem nada a ver, né? Então, era uma habilidade cognitiva que às vezes você vai... E é assim que as escolas escolhem, separam inclusive as turmas, né? Você é bom em humanas, você é bom em isso aqui. Cara, peraí, você é bom em quê? Mas isso aí é o que você é bom na disciplina. Mas qual é teu coração? Pulsa por quê? Eu lembro que hoje, olhando para trás, na faculdade de computação, eu era o líder da sala, eu era aquele cara que ia negociar com o professor para liberar a gente mais cedo. Quando tinha discussão para ir para algum congresso de computação, eu juntava para a gente fazer uma rifa, uma coisa assim. Cara, meu negócio sempre foi gente. Então, sentar no computador e ficar horas e horas programando, eu tinha que chamar um amigo, cara, vem lá para casa, que eu tinha um computador, nem na época, nem todo mundo tinha um computador em casa. Então, a minha casa era o lugar onde as pessoas gostavam de ir, e eu lembro que eu tinha um amigo que a gente sempre fazia trabalhos juntos, e ele gostava, amava, até hoje. Hoje ele está nos Estados Unidos, no banco, no FBI, no Fundo Monetário, no FMI, o diretor de tecnologia do FMI nos Estados Unidos, esse cara. E ele era apaixonado por isso. E aí ele ficava a noite toda virada, eu ia dormir. Ele era movido a Coca-Cola e biscoito de chocolate, né? Então eu deixava lá com ele. Ele passava a noite. No final do dia, quando eu acordava de manhã, era mais ou menos isso. No final da manhã eu acordava e ia testar o programa, tá tudo bem? Então, é isso que eu falo. As nossas verdades que a gente constrói, né? Sobre quem a gente é, sobre o que a gente precisa fazer, sobre o que a gente precisa conquistar, que é o que a gente chama de crenças, vai às vezes nos afastando. A dor não é porque é ruim o que a gente estava fazendo, é porque a gente se afastou da nossa identidade. E aí a gente quer fazer sem antes ser. E aí, ferrou. E aí, Serginho, falando retomando o que você falou assim, eu fracassei. Que forte isso, que coragem falar isso. E me veio muito forte no coração, todos nós fracassamos em algum nível, né? E o nosso fracasso também aconteceu a nível emocional. E vários pontos da sua história, eu pensando aqui, se conectou com a minha e com a dele, acho que todo mundo aqui que está assistindo. Como a gente pode entender o fracasso como sendo um chamado para o retorno para dentro de si, né? E como os fracassos, quando sendo vistos como fracassos, sem maquiar, porque às vezes as pessoas
vão maquiando, né? E vão tornando algo muito sério, com brincadeiras, vão tipo, pra doer menos, atenuando, né? E agora, quando você olha o fracasso como ele é, com dor, com verdade, com honestidade, com coragem, você consegue ir para o próximo nível. Porque você analisa aquilo ali. Cara, o que é que eu fiz aqui de errado? O que é que eu deixei de contemplar na minha história que faz parte de mim, que eu ignorei para agradar as pessoas ou para ser de acordo com as verdades que colocaram a gente lá atrás, né? Tipo, com os pais, foram às vezes nem é intencional, né? Você erra sem ter vontade. Eu era uma boa pessoa, eu era bom de relacionamentos porque era a minha natureza. Era mesmo aquela coisa que às vezes é uma desconexão muito muito tênue. Então, assim, eu penso fracasso, né? Eu falei fracasso porque é a linguagem, mas fracasso é um resultado. Sim. Né? O ponto-chave que eu acho, que você falou, né? Onde é que eu errei, onde é que é trazer pro eu. Sim. Porque é muito comum, quando as coisas acontecem, a gente buscar quem foi o culpado. Uhum. Aí foi o contexto, foi a minha ex-mulher, foi o governo, foi em qualquer seara, né? Era o ambiente da empresa, é porque o meu chefe. E eu penso que quando eu tenho um resultado, seja ele bom ou ruim, é um resultado. Que se ele for bom, eu chamo de sucesso. Que se ele for ruim, eu chamo de fracasso. Mas é um resultado. Sim. O fracasso, para mim, de verdade, é desistir. Porque ninguém consegue segurar alguém que não desiste. Então, quando você tem um resultado que não é condizente com o que você acredita que você merece, ao invés de você culpar Deus, culpar quem for que seja, cara, o que é que eu aprendo com isso aqui? E o que é que eu preciso fazer do que eu ainda não sei para conquistar o resultado que... Sim. Então, com o que eu já vivi, o que é que eu aprendo? E o que é que eu preciso aprender que eu não sei ainda para ter o resultado que eu quero? E eu acho que isso vale para qualquer área, né? Qualquer área. E uma coisa bacana também, que me veio muito forte aqui, foi o seguinte: não associar o fracasso à identidade. A gente não é o fracassado. É como você falou, é um resultado. E quando muitas pessoas acabam, a gente vê muito isso no consultório, né? Trazendo para a identidade. Eu sou isso, eu não presto, eu não consigo, eu não dou conta, eu faço tudo errado. Aí porque para na alma, para na mente, né? A gente não tem energia para buscar prosperar ou mudar aquele resultado. Agora, quando você entende que tá fora de você, tá fora de você, você vai fazer o quê? Você vai buscar quem? Você vai se conectar a quais ambientes, pessoas e conhecimento para transformar aquilo ali? Né? É isso. E só o autoconhecimento que traz isso, né? É identidade, né? Eu acho que as nossas maiores dores, quando eu digo nossas, do ser humano de maneira geral, é a distância da verdadeira identidade, né? Sim. É a distância da verdadeira identidade. Porque quando a gente não sabe o que a gente é, como a gente sabe a nossa capacidade, né? Como a gente se sente merecedor de algo se a gente não sabe se isso nem é condizente com a nossa identidade. Quando a gente consegue, eu acho que todo mundo deveria buscar isso. É quem eu sou. E esse quem eu sou passa por diversos níveis de conhecimento, liberta você de todo o resto. Né? Inclusive dos padrões, porque você pode estar vivendo um padrão sem saber. Não quer dizer que você vai mudar a sua vida, mas agora é com a liberdade de escolha. Eu não estou fazendo para provar para o meu pai, mesmo que ele até já tenha falecido, eu posso até estar fazendo o que ele queria. Mas agora eu achei os meus motivos. Né? E isso faz toda a diferença. Inclusive o perfil comportamental, né, que é o nosso tema de hoje, ele é algo que traz uma luz sobre quem eu sou, né? Tipo, pode ser uma porta de entrada até para a pessoa começar realmente a ter esse nível de autoconsciência de como ela funciona, como é o funcionamento dela e parar de se culpar. Já entrando aqui um pouquinho, a gente vinha conversando no carro exatamente sobre isso. O quanto que entender o perfil comportamental trouxe uma certa... Liberdade nossa. Leveza, assim, né? Uma leveza. Uma das minhas, no caso, é porque, tipo assim, o meu irmão, ele é bem influente. Bem influente. A minha mãe é extremamente influente. A minha mãe, eu acho que se eu for fazer a influência dela, dá 100. Extremamente influente. E eu sou mais conforme estável e dominante. Então, tipo assim, minha influência é lá embaixo. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho sobre isso, sobre esse linguajar. Ou seja, eu sempre me vi como se eu fosse um patinho feio. Tipo, eles com muitos amigos, eu com poucos. Eles muito falantes e eu mais na minha. E a gente se compara, naturalmente se compara, né? E até fala, meu filho, fala com todo mundo aqui, dê um abraço em todo mundo. E aí caramba, eu me sinto desconfortável e ao mesmo tempo sou cobrado por algo. Exato, né? Sim. Exato. Mas fala um pouquinho sobre o perfil comportamental, como foi que surgiu. Existem várias teorias, a teoria mais utilizada, traz pra gente... Na verdade, é assim, o ser humano sempre teve essa inquietação de querer se conhecer.
Isso é milenar, né? Essa busca do autoconhecimento. Então, com tudo com que ele tinha em mãos, com o que ele sabia, ele foi tentando se explicar. Então, começa, na verdade, querendo fazer o link dos comportamentos com os elementos naturais. Então, fulano é fogo. Os temperamentos. Não, antes mesmo. Antes. Dos temperamentos. Então, fulano é fogo, fulano é água. Né? Então, aquela pessoa lá, né? E fulano é mais leve, é mais assim, a água é mais fluida, se encaixa em qualquer situação e tal. Então começava isso. Depois vieram algumas teorias que ao longo do tempo se perderam, vem Aristóteles e cria a teoria dos temperamentos, que era uma teoria baseada muito no tipo sanguíneo. Então, a partir da bilis do sangue, fazia isso. Por quê? Porque, na verdade, quando se começou a estudar muito essa coisa mais científica do comportamento, eram para pessoas que tinham um comportamento disfuncional. Problemas psicológicos, enfermos. Não era para as pessoas que tinham um comportamento normal. Sim. As emoções normais, como se diz, né? Que inclusive depois viram nome. A base da teoria DISC é um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Né? Legal. Então, começou a estudar isso. Então, por isso que ele fazia a coisa do sangue. E aí veio a coisa, baseado nisso, tinha o sanguíneo, o fleumático, né? Que é a teoria dos temperamentos. E ela explica algumas coisas, é bem interessante também, mas tinha alguns gaps, exatamente porque estudava a partir de pessoas com algum tipo de comportamento disfuncional. E aí, depois de muitos anos, tem mais de 100 anos, o exército americano queria entender, porque ele dava o mesmo comando para as tropas, e as tropas traziam uma resposta diferente. Então, o que é comportamento, se a gente for definir comportamento? É necessariamente uma resposta a algum estímulo. Um estímulo sensorial, um estímulo de tempo, estou com fome, né? O tempo, um estímulo de uma relação com... Então, como eu reajo a esse estímulo que foi me dado, é como eu me comporto. E aí o exército queria saber, cara, por que as tropas têm comportamentos diferentes se o comando é o mesmo? E aí contrataram um cara chamado William Mason, que era um PhD em Harvard, um cara estudioso, que gostava muito dessa coisa de buscar a verdade, foi o cara que criou o polígrafo, por exemplo, e ele mapeou milhares de pessoas de idades diferentes, lugares diferentes, nos presídios, nos hospitais, na vida social e tal. E ele trouxe o conceito de que as pessoas, em maneira geral, tinham 4 fatores que elas variavam nesses fatores, o nível de intensidade sobre esses fatores, e isso expressava o comportamento, o que ele chamou de teoria DISC. Hoje tem outras teorias do comportamento, você pode falar dos tipos psicológicos, que é uma teoria criada por Jung, que depois a gente pode falar também, tem teoria que fala de valores, então tem várias. Essa hoje é a mais utilizada, a teoria diz que mais utilizada, porque talvez seja a mais completa. Ela não é completa no sentido de que tudo se explica através dela, mas ela talvez aqui engloba esse comportamento observável mais facilmente, porque as outras são questões mais implícitas, ou da sua psique, ou das suas crenças. Essa é muito do comportamento observável. E ele cria essa teoria, que foi chamada de teoria DISC, porque são as iniciais desses fatores, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Ele com certeza era um conforme, né? Rapaz, eu nem sei que eu nunca parei, assim, eu não sei te responder isso, porque eu nunca parei para ir buscar. É uma pergunta boa, saber qual era o perfil. Ele era um cara que, em nome da ciência, fez coisas grandes. Então, assim, depois ele foi contratado por estúdios de Hollywood. Então, ele é o criador da Mulher Maravilha. Olha! Ele é o criador da Mulher Maravilha, porque ela tinha o cinto da verdade, né? E porque ele achava que a verdade estava nisso. Então, ele, pela ciência, fez muitas coisas. Ele criou personagens, ele trabalhou para estúdios. Porque se você for olhar hoje nos cinemas, os personagens nos filmes, eles sempre criam personagens com perfis diferentes, né? Se você for e pegar mais lá... puros, né? Tipo, que sejam bem, que sejam fácil a conexão. Então, tem aquele, os super-heróis lá, eu vou me conectar com esse, porque ele tem esse perfil, aí tem o mais conforme, tem o mais influente, tem o mais estável, tem o mais dominante, para gerar essa conexão com públicos diversos. E isso veio muito dele. E ele tinha um caso curioso, tem até um filme chamado Marston e as Suas Mulheres Maravilhas, porque ele viveu maritalmente com 2 mulheres que tinham
cada um, os dois perfis diferentes, porque a turma disse que era em nome da verdade, ele casou com as duas mulheres, e aí a soma delas tinham todos os perfis, né? Porque elas eram bem diferentes. E aí tem, inclusive, esse filme que é uma história real, que é Marston e suas Mulheres Maravilhas, né? E aí daí surgiu a teoria. Aham. Que legal. E se você pudesse, assim, falar de forma objetiva, pra quem tem a menor noção do que a gente tá falando, a característica de cada perfil, como é que seria? Se você descreveria uma pessoa? Na verdade, todos nós temos um perfil. Quando a gente fala de perfil, a gente está falando, na verdade, dos fatores. Então, é muito simples. Você que está aí, vou te falar. Márcio disse o seguinte, as pessoas têm uma forma de lidar com as decisões e com os desafios que são colocados, né? A necessidade de controle das coisas, a sua necessidade, como você lida, se você é desafiado, se você tem que tomar uma decisão. Então, esse fator, ele chamou de dominância. Então, o fator dominância nada mais é como você lida com desafios e decisões. Se você é uma pessoa, cara, eu gosto de estar no controle das coisas, eu gosto de tomar decisão, estar à frente, quando me desafia, aí é que o negócio pega, eu tenho esse fator, imagina uma escala de 1 a 100, quanto mais alto, mais eu lido bem com decisões e desafios. Quanto mais baixo, cara, eu prefiro ser mais colaborativo, eu prefiro que as pessoas tomem decisão e eu vou lá e que elas decidirem eu faço. Então, se eu tenho então a gente, em termos de padrão, a gente fala que quem tem um fator de 1 a 50, tanto que Márcio morreu e não tinha ferramenta que media isso. Ele só criou a teoria. Entendi, a estrutura, ele nunca né? criou uma ferramenta de análise, né? Isso só vai acontecer depois, numa primeira ferramenta que media. E hoje a gente tem várias ferramentas, algumas excelentes, que medem essa intensidade. Então, se você tem até 50, nessa escala de 1 a 100, você tem em comportamentos observáveis o que a gente diz que esse fator é baixo. Então, você não é aquela coisa... Então, por exemplo, você que é dominante, sabe que você chega nos lugares e diz, ó, você senta aqui, você vai tomando a decisão pelas pessoas, adora um desafio, né? Se você disser, ó, duvido, pronto, vai conseguir tudo com o dominante, porque ele detesta ser desafiado. Então, se você tem a partir de 51 para 100, você já vai ter comportamentos dessa pessoa que lida bem em tomar decisões, quando é desafiado. Quanto mais intenso, mais facilidade. Quanto mais intenso para baixo, ou seja, quanto menor a intensidade, mais eu sou aquela pessoa quieta, que não tem necessidade de tomar decisões, não se sente confortável quando é desafiado. Quanto mais no meio, eu consigo agir mais parecido com um ou com o outro, entende? Então é basicamente isso. Então a dominância é o fator que diz como você lida com desafios e decisões. Sim. Então você que está aí pode pensar assim, como eu lido com desafios e decisões? Quando me desafia, é aí que eu funciono ou eu meio que travo? Então você já sabe se o seu perfil dominante é alto ou é baixo. Talvez você não vai saber a intensidade, mas agora você já vai começar a se entender um pouco. Então o dominante alto, né? Fator da dominância alta, aquele fator que gosta do desafio, aquela pessoa, por exemplo, em casa eu tenho 2, então eu tenho uma boa... A sua esposa é bem dominante, é bem dominante, né? Meu filho pequeno também. Então, quando eu quero conseguir algo com eles, é no desafio, né? Meu filho, eu duvido que você tome banho. Né? E às vezes, olha como coisa simples. Imagina em casa, às vezes você tá em estresse, quem não sabe disso, vá tomar banho. Aí ele é dominante, fica, ele não gosta, porque o dominante não gosta também que ele não tome a decisão, que ele receba a ordem. E aí às vezes você tá em casa, é um estresse, porque você tem um filho pequeno, meu filho vai tomar banho, não vou. Aí fica aquela briga, um mandando o outro dominante também, às vezes, querendo mandar, e fica uma briga com uma criança de 3 anos. E o clima em casa fica horrível, um estresse danado, porque você não sabe a linguagem. Eu sempre gosto de dizer que perfil comportamental é uma linguagem. Né? Quanto mais, imagina, vocês são médicos, e se vocês pegarem pacientes que não falam os idiomas, que não entendem os idiomas que vocês falam, que escrevem, essa comunicação fica muito desafiadora para ele entender e até poder seguir o tratamento. Exato. De repente vai entender errado o que você disse, vai traduzir errado se ele souber mais ou menos, vai tomar a medicação errada. Exato. Nas relações são assim. Nós temos uma linguagem natural de cada um, e às vezes a gente acha que todo mundo fala essa linguagem. E aí a gente fala nela e o outro não entende, a gente Sérgio, cara, eu já falei 10 vezes com meu marido, e ele não entende. E eu disse, você já tentou falar da forma que ele entende? Né? Porque a gente quer que ele entenda o que a gente fala, só que a comunicação é uma prerrogativa de quem comunica e não de quem recebe. Quem tem que se fazer entendido sou eu. Então,
O meu filho, nesse exemplo de tomar banho, ele disse, Benjamin, eu duvido que tu consiga terminar o banho mais rápido do que eu. Ele corre, vai tomar banho e não tem estresse. Olha aí. Né? Então ele, por exemplo, dá para ser autoeducado, porque eu boto joguinho lá, ó, se você fizer isso, ganha tantos pontos, se você fizer isso, ganha tantos pontos. A coisa de buscar o desafio faz ele funcionar. Para outras crianças isso não vai funcionar se não tiver essa coisa. Pode traumatizar, né? Dependendo Pode, do perfil, porque trava. que Né? A gente vai falar, tem fatores que, pessoas que têm essa dominância baixa e ela tem, por exemplo, um ritmo mais paciente, então ela gosta mais de agradar todo mundo, quando você bota... Né, esse seria mais o estável, né? o estável, na verdade é o dominante baixo. Dominante baixo. Na verdade é o dominante baixo, porque sempre é simples, ó, falou de decisões e desafios, se aquilo que a gente está falando, o aspecto que a gente está falando é sobre decisão, sobre desafio, sobre controle, eu estou falando do fator dominância. Tá. Então, se ele teve facilidade disso, ele é o dominante alto. Porque o mundo acadêmico aí, o mundo das teorias, não fala muito dos fatores baixos. Mas, na verdade, só tem fatores. Ou você é alto, ou você é baixo. E isso que meio que explica, a combinação desses 4 fatores é que vai explicar muito do comportamento. Sim. Né? Então, assim, a pessoa que foi colocada para tomar uma decisão e ela trava, geralmente é porque ela tem a dominância baixa. E aí, se ela tiver a estabilidade alta, que é comum essa combinação, aí é que ela trava mesmo, porque além de não gostar de tomar decisão, ela ainda quer agradar todo mundo. Não gosta de conflito. Ela não gosta de conflito. Então imagina aí como isso vamos imaginar que um casal está começando a se conhecer e ele querendo agradar, leva para um restaurante bacana e ele não conhece nada de perfil. E aí leva uma pessoa que tem a dominância baixa e a estabilidade alta. Só que ele não sabe. Eu vou já falar dos outros fatores, tá, gente? E aí ele chega querendo agradar, na hora ele diz assim, amor, escolhe aqui o que você quer comer. Pronto, acabou o programa dela. Porque ela vai entrar numa tensão, porque não vai, meu Deus, o que é que eu vou escolher? Será que ele gosta disso? Será que... E aí acabou, porque ela vai entrar num clima de tensão. Se for o dominante, já pega ali o cardápio, já resolve. O que eu quero. Entende? Então, na verdade, os perfis se expressam no cotidiano das relações, né? Então, o primeiro fator, dominância, como você lida com desafios e decisões. Sim. Aí ele disse o seguinte, as pessoas também têm uma maneira diferente de se relacionar com os outros, a sua sociabilidade. Né? Como ela lidar, tem pessoas que adoram se sociabilizar, fazer amigos, se conectar com pessoas. Então essas pessoas que têm facilidade de conexão com outros, elas têm a influência alta. E pessoas que são mais na sua, são mais desconfiadas em relação às pessoas, elas têm a influência baixa. Então, da mesma forma, no fator de 1 a 100, se você é uma pessoa que gosta de pessoas, onde você chega, por mais que você chegue meio acanhado, logo, logo você já está fazendo amigos, você já quer saber das pessoas, você gosta de falar da sua vida, contar a sua história. E é o interesse genuíno, né? É genuíno. Você tem esse fator alto. Se você é mais na sua, se você não é mais desconfiado em relação às pessoas, não se mostra logo de cara, não tem tanta facilidade de sociabilizar, não se sente tanto à vontade, você tem a influência baixa. Então, toda vez que se estiver falando sobre relacionamentos, conexões entre pessoas, sociabilidade, eu estou falando do fator influência. Só te interrompendo rapidinho. Gente, olha aí na vida de vocês, tem pessoas que têm influência baixa, não é que elas são bestas, que elas são frescas, né? Aqui no Ceará é muito isso, né? Aí chegou fulano, não falou comigo. Olha como é importante saber disso na aplicabilidade da rotina mesmo. Porque daí você julga a pessoa só tá acanhada, não tem facilidade de conectar. E se você for lá conversar com ela, ela vai se mostrar uma pessoa super bacana e tal. E às vezes não você julgar. tem um pai e uma mãe que é influente, aí tem 2 filhos, um é influente e outro não é. Aí um pai vai gostar mais do influente, né? Vai, tipo, se relacionar mais com facilidade. ele. Que não tem esse entendimento, né? Então é importante até para a criação de filhos sobre isso. Não, e isso assim, pra vida, na verdade. Eu falei que fracassei e esse é um dos pontos. Porque eu tenho uma influência alta e nenhum dos meus filhos mais velho, na época eu não tinha um Benjamin ainda que tem 5 anos, o mais velho tem 26 anos e o segundo tem 23. Eu não sabia disso. Então, com a melhor intenção do mundo, por isso que eu falo, os pais não erram
porque eles querem errar. Sim. Eles erram por falta de conhecimento. Exato. E aí eu, com a melhor intenção do mundo, que eu sempre fui um pai presente, um pai que cuidava, eu que fazia matrícula, eu ia a todas as reuniões de colégio, eu levava médico, ou eu levava, não que a minha ex-mulher não levava, mas se tivesse que ir só um dos dois, quem era eu? Sim. Então eu sempre fui muito presente, amigo dos meus filhos. Mas o que é que acontecia? Nenhum dos dois tem influência alta. E eu achando que aquilo era importante para eles. Meu filho, fale. E eu cobrava. Então, quanto mais eu pressionava, mais eu estava podando a verdadeira identidade deles. Isso. Uau. Porque aí ele não se sente. Imagina, um pai... Que é o a Deus principal dele. referência Que é o pro modelo. filho. E aí tá querendo que eu seja diferente do que eu sou. Então eu não me entendo e eu começo a me sentir inadequado. Uau. E eu passo uma vida buscando ser quem eu não sou. Uau. Entende? Que forte isso, Por uma gente. coisa simples. Porque eu não entendia, e aí eu quero que meu filho tenha comportamentos que não é da natureza dele, da identidade dele, cheio de boas intenções, cheio de amor. Eu tô, na verdade, fazendo com que o sentimento, as emoções que ele construa é de inadequação. E aí eu, tá vendo ó, como é que é o fulano? Ó, fala com todo mundo, meu filho, e eu ainda comparo. Uau, forte. E aí você imagina, eu passo uma vida me sentindo desadequado. Porque as minhas referências, meu pai, minha mãe, gostariam que eu fosse diferente. Cara, realmente eles têm razão, eu devo ter algum problema. Né? E isso na estrutura emocional, a gente está falando de forma simples, forma crenças e a pessoa às vezes vai buscar isso no que ela faz, em conquistar coisas para achar que ela vai. Mas vai ser sempre disfuncional. E aí entra os vícios, entra tanta coisa que pode entrar como consequência de algo simples, porque eu não sabia me comunicar da melhor maneira com os meus filhos. Uau. Eu E aí- lembrei Você lembrando de vários casos aqui. do versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento. É Quando você isso. falou, tipo assim, a relação fica ferida, você começa por conta de falta de conhecimento. Coisa simples, né? E não era um pai que queria maltratar. Pelo contrário. Ele estava querendo fazer o melhor para o filho. Sim. Como a gente é, né? Eu sempre digo assim, a gente vai botar um negócio, a gente vai no Sebrae, quer saber como é que abre, conversa com o contador, estuda ali, faz curso de gestão, faz tudo. Mas a gente não faz isso para ser pai. Exato. A gente não faz isso para ser marido, né? Pouca gente tem qual foi o livro que o cara casado estudou sobre casamento, sobre criação de filhos, e a coisa vai se renovando, as gerações, os comportamentos. Então é falta de conhecimento mesmo. Mas o bom, eu percebo muito o movimento inverso. Agora as pessoas estão buscando mais, né? Tem mais livros sobre esses assuntos. Então, assim, trazer esse olhar pra vocês, gente, busquem conhecimentos. Inclusive a Febre Assis dá esses treinamentos. Sim. Tem pra pais e criação de filhos, não? Esse curso ele chama Formação em Performance e Comportamento Humano. Porque, na verdade, ele não é aplicável a uma área específica, ele é pra aplicável vida, a qualquer né? área. É verdade. Então, quando você entende isso, isso vai ser bom pro seu casamento, isso vai ser bom Negócio. pros seus negócios, para Tudo é suas feito por vendas, pessoas, né? né? Porque eu vender para alguém que gosta do desafio e, né, por exemplo, se eu pegar um dominante, e depois eu posso usar o mesmo exemplo para todos os fatores, ele não sai de casa pensando o que pode comprar. Ele já sai decidido sobre o que ele quer comprar. Então ele chega no shopping, o máximo que ele vai fazer é tirar uma ou outra dúvida e já sai. Então ele não sai de casa, às vezes ele chega até, para o carro, já vai descer e comprar e sair, porque não quer nem pagar o estacionamento. Ele já sai decidido. Quem tem o fator da dominância alta, ele tem essa facilidade. Então, essas características se expressam em tudo. No contexto de casa, no contexto de como é que eu faço a coisa. Então, se você pega um vendedor que não entende de perfil, às vezes vai ter que querer explicar, querer gerar valor, e o cara faz assim, encher o saco e vai embora. Sim. Não é que ele não queria comprar, é que ele já sabia, você era só para ter perguntado, entendeu o perfil, cara, e tal, aqui, e pronto. E já entrega. Se você começa a querer gerar valor demais e conversar demais, se de repente é um vendedor influente, não entende de perfil, vai querer, e o cara vai achar um porre. Ou querer decidir por ele, olha, eu acho que esse aqui combina mais com você. Lascou. Porque ele Perdeu a decide, ele detesta que alguém decida por ele. Ele vai em outra loja, compra aquilo que o vendedor tinha sugerido como melhor, mas ele não compra lá. Uau. Porque quem disse? Eu tenho um caso interessante, a Paula, a gente foi morar em Recife, ela fazia um plano de saúde lá, e aí conversando com um consultor que vendia plano de saúde, ele deu várias opções, olha, mas eu acho que para você o melhor é esse aqui. E ela se virou para mim, engraçado, o cara nem me conhece e vem dizer o que é melhor para mim. E entrou em contato com outra empresa que vendia plano de seguro, o cara deu e tal, disse, qual é o que você acha que é melhor para você? Adivinha qual foi o que ela escolheu?
o mesmo que o mesmo. outro tinha falado, mas agora foi Ela que decidiu, escolheu, né? Então imagina, você tem uma criança, aí você dá uma roupa, ó, vista essa roupa. Ele detesta isso. E aí fica a confusão, não quero ir com essa roupa não. Às vezes é uma roupa que ele gostava, mas porque você tomou isso, se expressa desde a criança. Porque você escolheu por ele, ele já não gosta. E aí se você pega 2, 3 roupas, olha, daqui você quer que ele vista, mas vocês, ó, meu filho, qual é dessas aqui que você quer ir? Eu já dei agora a condição dele escolher. Ele se sente no controle porque é uma necessidade dele estar no controle, o dominante. Quem tem a dominância alta, né? Então, são coisas simples. Por isso é que eu falo, cara, deveria ser pré-requisito para casar, né? Nos cursos de pais, para ter filhos, né? A gente fala tanto só da relação do pai e da mãe, da relação dos limites, isso tudo é importante. Mas conhecer, né? Começa na pré-escola. As professoras não conhecem sobre isso e elas enquadram tudo na mesma caixinha. Exato. E esperam que todos se comportem da mesma maneira. Exato. Sim. E aí isso é um problema, porque o seu filho é fora desse padrão comum, começa os diagnósticos, né? Que às vezes não são diagnósticos que precisavam de ir para tomar medicações, às vezes ele só é alguém que tem um comportamento de uma comunicação diferente e que se eu comunicar na linguagem dele, ele não teria diagnóstico de TDAH, de algumas coisas. Então, não estou dizendo que não existe isso, mas hoje está um negócio Tá, o absurdo. hiperdiagnóstico. E aí, qualquer coisa fugiu do padrão, chama o pai, ó, seu filho lá se comporta assim, cara, mas... E tá tudo bem, mas as professoras não são treinadas, não sabem, a estrutura não é preparada para isso. E é um desafio, né? Então, por isso que a gente, como pais, tem um papel importante, porque se eu reforçar quem ele é em casa, ele vai estar protegido para os outros contextos, né? Uau. E volta para a identidade. Sempre. Que é a base. Sempre. Que é a base. O influente, que é aquele que gosta de sociabilizar, que gosta de fazer amigos, já é o contrário, o aspecto dele, por exemplo, nas compras. Ele sai pro shopping, certo que não vai comprar. Ele quer opinião, Ele né? não, ele não quer comprar, ele foi só para desopilar. Porque ele gosta de ver pessoas, gosta de movimento. E aí chega lá, meu Deus, essa bolsa... do jeito que eu queria, em promoção, aí já é emocional, né? Então, geralmente, as decisões de escolhas, como toma decisões, até isso é interferido pelo perfil. A combinação. Então, o dominante, ele tem uma escolha rápida, mas racional. O influente, ele tem uma escolha rápida e emocional. Às vezes já foi. Puxa vida, agora que eu me lembro que esse dinheiro eu não poderia ter gasto, que era para pagar minha faculdade, mas já foi. E aí ele agora vai ter que dar outro jeito, porque ele já foi. O dominante não, ele pensa o quê, como vai ganhar e tal. Isso é tão engraçado, porque se a gente der, por exemplo aqui, eu convidar aqui, gente, vamos pro próximo final de semana, vamos passar o final de semana na casa de praia. O dominante, na cabeça dele, pensa assim, o que é que a gente vai fazer lá? Sim. O influente pensa assim, quem é que vai? Quem é que vai? É desse jeito. Entende? Então é uma forma como a gente funciona. Sim. É uma forma como a gente funciona, porque até a forma de pensar é diferente. Né? Não pensar. E é legal, gente, também, ele tá trazendo isso aqui, mas os perfis puros, né? Tem como treinar e flexibilizar, Sim, né, Sérgio? sim. A gente traz com essa cara mais caricata pra ter o entendimento. Para Mas entender tudo que quando eu tô falando aqui, claro que a intensidade desses Intensidades. fatores, ela influencia como esses fatores, o DISC é muito para analisar esse comportamento que a gente observa, né? Tem uma dinâmica da nossa psique, tem algumas coisas sobre as nossas crenças que também interferem no nosso comportamento. Então, já falei de 2 fatores, né? Como você lida com desafios e decisões. Se você lida bem, entenda que você tem esse fator alto. Se você é uma pessoa que não tem, que prefere não ter que ter esse controle da situação, tomar decisão, estar no controle, você tem esse fator baixo. A influência é o fator que diz como você trabalha os seus relacionamentos, suas conexões, sua sociabilidade. Então, se você é uma pessoa que gosta de sociabilizar, de fazer amigos, de conhecer pessoas, você vai ter esse fator alto. E se você é uma pessoa mais na sua, mais tranquila, mais desconfiada em relação a pessoas, você vai ter esse fator baixo. Os outros 2 fatores, um fala do ritmo e o outro fala de como você lida com os detalhes e as regras. Então, a estabilidade, que é o fator do S, fala como você lida com o seu ritmo. Então, tem pessoas que têm um ritmo mais
paciente, mais tranquila, tem um ritmo próprio, gosta de planejar as coisas, ela não gosta de fazer algo que não foi planejado, que busca segurança, não quer desagradar ninguém, ela não gosta de conflito. Na verdade, o que ela busca é essa segurança de saber que fez a melhor, que o que ela está fazendo não está desagradando ninguém, e por conta disso a paciência, a demora. Então, naquela coisa da decisão, imagina alguém que é dominante baixo, não gosta de desafios e decisões e ainda tem a estabilidade alta. Ele vai querer, para tomar uma decisão, uma novela. Não sei qual é. E aí ele vai pedir opinião, se ele é um líder, ele vai botar em votação o que é que a maioria, né? Então, às vezes, está num grupo de WhatsApp, gente, aqui, ó, o que é que vocês acham? Quando bota assim, vamos, cada um botar a sua opinião, já sei que é um instável que está ali, porque o dominante, não, vamos fazer assim, ele já diz, né? Então, instável é aquele fator que fala como você lida com o ritmo. Então, se você é mais paciente, mais tranquilo, se você gosta de planejar, né? Então, quando eu digo planejar, é assim, amanhã vamos comer uma pizza. O estável hoje, ele já pensa com a roupa que ele vai, como é que ele, na cabeça dele, ele começa a se planejar. Quando chegar amanhã, eu ligo e digo assim, gente, mudou, não vamos pra pizzaria não, vamos pro sushi. Ele já fica, acabou o programa dele, porque ele já fez todo um planejamento. Então, imagina se numa situação, o marido influente, dominante, né? Tem a influência alta, a dominância alta, ou seja, gosta de, para ele é tranquilo, se sociabilizar, tá com pessoas, tomar decisão. Aí chega em casa na sexta-feira do trabalho, amor, pega aí, bota um biquinho, umas coisas assim, vamos passar o final de semana na casa de praia do fulano que ele chamou a gente. Aí o estável, não, peraí, eu nem me planejei. É besteira, frescura, é só botar as... E aí começa aquela coisa, parece que mulher é difícil. Frescura dessa, só botar, a gente vai ficar na praia. E não entende porque o outro ficou numa situação que pra ela é desconfortável. Mas peraí, cara, eu não depilei, eu não fiz as unhas, não fiz nenhum planejamento pra isso. E aí vira um problema. Ou ele fica em casa achando ruim, ou ela vai achando ruim. Nossa Senhora. Por uma coisa que era só pelo perfil. E aí se você chega, amor, tava pensando aqui, sexta-feira, e às vezes o cara falou com ele na quinta, na terça, sexta-feira vamos, e ele esqueceu, porque pra ele isso é bobagem, e ele diz assim, frescura, né? Porque o que é óbvio pra gente, a gente tem uma tendência a achar que é óbvio pro outro. Aí se ele soubesse, amor, sexta-feira, eu tô pensando aqui, o fulano falou pra gente, depois do trabalho, a gente ir lá pra casa dele de praia. Vamos ver se a gente consegue se planejar pra ir. Pega ali a agenda, vai ser uma maravilha. Olha aí. E os dois saem felizes. Os dois felizes. E ela vai... No final, o resultado é o mesmo, mas a comunicação, por isso que eu falo que é como idiomas, se você não entende, né, você falando fluentemente inglês, querendo que o cara que só fala em chinês entenda. E vice-versa, não funciona. Então, o fator da estabilidade é o fator que lida com o ritmo. Quem tem baixa estabilidade já é impaciente, toma decisões por impulso, quer tudo para ontem, é aquela coisa que acelerado, às vezes até um instável tá falando, ele fica assim, bora, desembucha, né? Como a gente diz aqui no Ceará, até a forma como fala, né? O estável, que tem uma estabilidade alta, é aquele que a gente fala assim, que é meio sem imagem, sem som, né? Até a aparência dele é apática. Não que ele não está sentindo, mas você não sabe se ele está feliz. Ele tem uma apatia aparente. Né? Você não sabe se ele está feliz, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está com raiva, porque ele está aquela cara, a mesma cara. Né? O mundo está se acabando, você diz, rapaz, como tu é tranquilo? E diz, porque por dentro ele está um turbilhão de emoções. Mas a forma como ele expressa parece que está sempre a forma como anda, né? Então meu filho, eu disse, bora, tô com pressa, tô indo. Aí o tô indo era aquele passo, sabe? Pareceu, rapaz, não sabe que eu tô apressado. E aí, se você não sabe lidar com isso, aquilo que você faz, julga. Sim. Né? E parece que o cara tá fazendo para lhe fazer raiva. Não é. Ele tá fazendo porque ele funciona assim. É a natureza dele assim, né? Eu digo que nasce com as pessoas. Só te perguntar uma coisa. Nesse da estabilidade, a equivalência dos temperamentos seria o fleumático? Ou não tem tanto isso? Tem. As pessoas querem fazer relação, né? Mas eu prefiro não juntar teorias. Entendi. Eu prefiro não juntar teorias porque as pessoas passam a achar que pode ser a mesma coisa.
Tá. Porque, na verdade, Não tem equivalência, né? Pode ter pontos em comuns, mas eu não gosto de misturar porque se a gente for olhar, vai ter muitas coisas em comuns em algumas coisas. Mas são teorias diferentes. Eu prefiro estudar uma e estudar outra e não misturar. Sim. Apesar de que algumas vão explicar algumas coisas, outras vão explicar outras coisas. Eu não gosto de fazer essas relações, porque eu acho que ao invés de facilitar, Pode confundir, confunde. né? Porque as pessoas começam a querer, então isso aqui, aí eu já confundo. Então pega essa que é simples Sim. porque é simples você saber, eu lido bem com, eu gosto de tomar decisão ou não, pronto. Eu gosto de sociabilizar ou não, eu sou paciente ou impaciente, pronto, é muito mais simples. Sim. Né? Só que a gente não é esse fator, todos nós somos 4 fatores, só que nós somos ou alto ou baixo de cada fator. Sim. Não existe ninguém que é todos os fatores altos e não existe ninguém que é todos os fatores baixos. Ponto. Só isso que você precisa saber. E uma pessoa, por exemplo, que é estável, não tão alto, 51, 52, enfim, e também dominante, 51, 50 e pouco. É comum também isso acontecer, né? É comum. Não é... Na verdade, é incomum. Não é raro. Tá. Mas, porque assim, a dominância é um fator de tomada de decisão. A estabilidade é sobre ritmo. É comum quem é dominante alto ter a estabilidade baixa. É incomum, mas não é raro, quem tem a dominância alta e a estabilidade alta. E aí como é que acontece? Eles têm um conflito interno. Isso que eu te Porque você tem conflituoso. você quer tomar decisão e por outro lado você quer, peraí, será que isso aqui é o melhor? Tem a planejada. São opostos, né? Parecem porque opostos. eles, apesar de serem complementares, né, parecem ser opostos. E aí o que acontece? Imagina alguém que tem um acelerador e o freio dentro dela, né? Ela quer fazer e alguma coisa tá puxando, o freio de mão tá puxado. O que é que acontece? Às vezes, isso em ambientes diferentes, elas prevalecem um fator mais do que o outro. Então, em casa, às vezes eu sou mais estável, mais tranquilo. No trabalho, eu tenho mais dominância. Ou o inverso. Às vezes, em casa, eu sou lá, em minha casa, eu me sinto mais confortável, estou no controle, as coisas... E lá no trabalho, eu sou mais estável, deixo que os outros decidam, tiro um pouco, sabe? Acontece muito assim. É um universo, né? Não dá pra gente Sim, num papo. sim. Mas o mais importante é entender que existe essa singularidade nas pessoas, de funcionarem, de ter essa comunicação diferente entre elas. Porque aí você começa... Quando eu conheço, eu paro de julgar. O próximo passo eu passo a compreender, entender. Com o passar do tempo e a maturidade, eu passo a valorizar. Nossa. E aí, quando eu descubro mesmo, eu passo a amar essas diferenças. Nossa. Porque que elas legal. nos ajudam, né? Eu já tenho... que é o próximo fator que eu vou falar, conformidade bem baixa. Então, eu tenho uma influência alta e uma conformidade baixa. Então, esquecer alguma coisa, fechar a porta de casa e sair, deixar a porta a chave na porta, quem nunca, né? Os influentes aí de plantão. E aí, eu sou casado com uma mulher que tem a conformidade mais alta e a dominância alta. Nossa, Então, olha aqui. eu chegava, eu, por exemplo, ia no cinema, numa sessão 10 da noite, saia meia-noite do filme, caramba, esqueci o papel do estacionamento lá no carro, vou ter que voltar lá no carro para pegar o papel para vir pagar para ir de novo. Aí, caramba, esqueci o papel do estacionamento. Não, amor, peguei para você. Olha aí. Sabe? Então, aquilo que era para ser um conflito vira uma bênção, porque aquilo que eu não tenho, ela tem. E o melhor, porque ela tem o que eu não tenho, eu não preciso me esforçar para ser diferente da minha natureza para conseguir. Então, quando eu era solteiro, eu viajo bastante. Hoje viajo menos, mas eu viajava bastante. Então, arrumar mala, decidir sobre a roupa, as combinações, era um sofrimento para mim. Hoje, porque a Paula cuida de tudo isso, então hoje eu vim para cá, essa roupa estava separada. Se tiver bonita ou feia, foi a Paula. Mas eu garanto que tá bem mais bonito que se eu ia escolher um florido com uma calça listada, entendeu? Então, até nisso, então, porque a Paula tem o que eu não tenho, eu posso ser a minha melhor versão. Porque imagina, se a minha natureza é essa e eu tenho que ficar assim, no primeiro momento isso é tranquilo, mas chega um momento que vai doer as costas. Sim. Então, quanto mais eu puder ser mais parecido com o propósito de Deus
para mim, porque eu penso que Deus, quando pensa alguém, o projeto dele, ele pensa assim, cara, essa pessoa vai viver nesse contexto aqui, nessa família tal, e ela vai precisar, cara, eu vou ter que botar essa quantidade de dominância, como se tivesse uns potinhos, eu vou ter que botar essa quantidade de dominância nela aqui. Ela também vai ter, ela vai influenciar pessoas, eu vou botar essa quantidade de influência. E ele vai botando os potinhos, enchendo cada um de influência, dominância, estabilidade, de acordo com o propósito que ele tem para aquela pessoa. Então, se essa pessoa descobrir o perfil dela, ela vai ficar mais fácil de achar o propósito dela. E isso é o que eu penso. Cada um de nós temos a combinação perfeita para viver o nosso propósito. Então, seu perfil não é melhor, nem é pior, nem é certo, nem é errado. Ele é perfeito. Ele é seu. Ele é seu, ele é perfeito porque é seu. Sabe o que é ruim? É quando eu não aceito. Quando eu não quero viver diferente dele, vai ter dor. Vai ter dor, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. E a minha identidade, porque assim, olha como nasce com você. A criança, antes de saber qualquer idioma, tem aquele que é pequenininho, já dá os braços, sorri, vai pra todo mundo, porque ele tem a influência alta. Já aquele pequenininho, com o dedinho assim, brigando. Dominante. Não. Tem aquele estável que você bota ele sentadinho, não reclama de nada, não chora nem pra comer. Se deixar, ele fica lá, né? E já tem aquele conforme que pequenininho já quer organizar tudo, fica incomodado com sujozinho no chão, ele bota os brinquedinhos numa determinada ordem. Então nasce com a gente. É da nossa natureza essa combinação que mostram de forma, eu penso, sempre inspirado por Deus mesmo, independente da fé que ele tenha, trouxe isso de uma maneira que a gente consegue identificar através dessas combinações, que são muitas, porque eu tenho escala de 1 a 100, então a gente não é um fator, a gente é essa combinação, que essa combinação pode potencializar alguns comportamentos ou podem fazer com que esses comportamentos fiquem. Então, por exemplo, o estável vai para compras, né, usando o mesmo exemplo, ele vai para compras, aí ele chega na loja, aí se você diz, olha, você tem que decidir agora porque só tenho esse, ele se sente pressionado, ele trava. Porque para ele já quer uma coisa que dê mais atenção, que ele tenha tempo, que ele não precise ter que escolher agora. E ela, assim como influente, ela também é uma decisão emocional, só que demorada. Porque ele prefere, ele quer, os dois perfis são ligados a pessoas, tanto a influência como a estabilidade. Eles não querem, o influente, ele é aquela pessoa que tem um foco nos relacionamentos, nas relações, mas ele gosta dessa coisa de ele ser o centro das atenções. Então, Sérgio, qual é o combustível do dominante? O combustível do dominante é o desafio. Qual é o combustível do influente? O elogio. Ele quer ser reconhecido pelas pessoas, porque é gente o negócio dele. Você tá tão linda hoje, meu amor. Obrigada. É isso. E é isso. Às vezes eu tô... Ele também. A blusa tá linda, Serginho. Muito obrigado. Não, e o influente é tão bom, né? Porque ele precisa do elogio. E se não der, ele diz, tu viu como minha roupa tá bonita hoje? Ele busca, ele pede. Porque é o combustível dele. Não é porque ele é... E aí, se você não entende, é narcisista, não sei, começam as coisas. Não, ele só quer se sentir aceito. O que move ele é a aceitação do outro. Por isso que para ele é difícil dizer não para outra pessoa, muitas vezes. Porque ele busca essa aceitação. O estável, ele também tem um foco em pessoas de certa maneira. Mas ele é mais calado. Ele não tem essa necessidade de expressar. Então, o que é que ele faz? Ele é o melhor amigo, é aquele cara que te dá atenção, é aquele cara que te escuta bem. O influente não, ele quer falar. Né? O outro não, o outro quer ouvir. Ele tem uma predileção em ficar mais calado, em escutar. E ele é empático, ele se coloca no lugar do outro. O influente, ele é mais o centro da atenção. Então, tá lá 3 amigos. E, poxa, e agora, imagina agora que eu olho no meu celular, tem 3 amigos meus que estão no barzinho, ou estão lá no shopping, aí eu olho assim, caramba, os caras nem me convidaram, já fica aquela coisa, né? Chateado. Aí eu saio, aí eu já me desconcentro aqui do podcast, eu fico, cara, eles ficaram lá. Quando eu saio, gente, vou ali no banheiro, aí eu ligo pra ele, cara, vocês saíram, nem me convidaram. Cara, mas tu não disse que ia ter um podcast de manhã? Sim, mas custava me convidar, né? Porque ele quer. Ele quer o convite, mesmo ele que quer ele não se sentir vá, aceito, né? pra não se sentir, porque naquilo ali pode parecer pra ele uma rejeição. E isso por quê? Porque o fator da sociabilidade para ele é muito alto. Sim. Entende? Então tem os combustíveis aí, né?
estável, ele já gosta da atenção. Então, você falar com o estável, olhando aqui no celular, sem dar uma atenção para ele, para mim, isso é morte para ele. Ah, é? É, Oh, meu amor, porque ele desculpa. gosta de olhar no olho, né? Porque assim, cara, eu te dou atenção. É eu o te tempo de escuto. qualidade, né? É a coisa mesmo da conexão. atenção mesmo, de olho no olho. Sim. Então, se você convive com alguém que você vê que ele é mais paciente, mais tranquilo, dê atenção para ele. E use uma agenda. Use uma agenda para planejar as coisas e tal. Sim. Né? Porque ele gosta, ele tem a necessidade disso. Eu digo que mais que gostar, é a necessidade. Quem tem a estabilidade baixa, já é sem planejar, quando viu, já tomou a decisão. Cara, eu vou comprar um negócio aqui, não sabe nem se passa na porta. Quando chega aqui, aquele caramba, agora que eu vi que não passa. Né? Ele já tomou, porque é mais impulsivo, sem planejamento. É bom ou ruim? Não faz diferença. Para algumas coisas vai ser vantagem, para outras coisas você vai ter que flexibilizar, que esse é o ponto. Deus é tão lindo que ele fez a gente com esse perfil próprio, único, perfeito, mas não deu as capacidades de flexibilizar. Então, flexibilizar não é mudar o seu perfil, é eu, em respeito e honra e humildade ao outro, naquele momento eu conseguir me comportar de maneira diferente do que a minha natureza. Eu não vou mudar, mas eu não vou ficar Naquele assim o tempo momento, todo. né? Mas quando eu estou aqui com o Márcio, se nesse momento é melhor assim, eu consigo ir e volto. Assim como uma mola que foi feita para esticar e ela volta Sim. para o seu... Né? Se esticar demais, ou seja, se ficar muito tempo Aí sendo vai diferente do que eu sou, querendo ser diferente do que eu sou, ela vai romper. E se também não usar, ela vai ficar lá estagnada. Né? Uma liga, uma coisa, se puxar mais, ela vai romper, mas também se não usar, ela vai ressecar. Então a gente foi feito para flexibilizar. Flexibilizar, quem tem uma identidade, sabe, eu posso agora agir. Eu tenho que tomar uma decisão, é importante. Eu não tenho uma dominância alta, eu sei lá e me posicionar. Não é confortável naquele momento, mas para o meu propósito, para aquilo que vai ser bom para mim e para todos, eu flexibilizo. E essa é a grande capacidade dos grandes líderes, das pessoas que conseguem resultados acima da média. É a capacidade de se identificar com o outro e, em respeito ao outro, se parecer com o outro na forma de se comportar. Consegue extrair mais do outro, né? Mais E do essa outro. flexibilidade é literalmente igual ao nível de humildade da pessoa. Total, porque, como eu disse, é uma capacidade de ser... Porque quando você não é humilde, você diz assim, não, eu sou assim, quem quiser Me que aceite. aceita, como Né? isso é comum, né? Tipo assim, vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Nasci assim, não vou Eu mudar. até costumo dizer, né, que é o último fator, né, que eu digo assim, rapaz, eu sou conforme. Quando a pessoa diz, Sérgio, qual é teu perfil? Eu disse, eu sou conforme. Tu é conforme. Né? Primeiro assim, eu sempre lidei muito bem com números. E as pessoas confundem quem gosta de números, matemática com conformidade. Não tem a ver. Conformidade é o fator que diz como você lida com as regras e com os detalhes. Então, se você é uma pessoa que gosta, não, cara, tudo dentro da regra, não tá assim, não, eu gosto de seguir as regras, eu gosto do manual, né? E eu gosto dos detalhes, assim, Palpitou. eu tenho uma conformidade mais alta, acima de 51. Se eu sou uma pessoa mais desprendida dos padrões, eu sou mais, de repente, até mais criativo, ou então eu tenho mais facilidade até por causa disso de correr riscos, eu tenho a conformidade, por isso que assim, ó, conforme, ou seja, está certo, né? Eu tenho uma conformidade baixa, eu não tenho tanta necessidade, né? Então, o conforme, ele tem a necessidade de estar certo, de cumprir a regra, de ter todas as informações. Então, no processo de compra, que eu já falei do dominante que chega lá e o influente que fica amigo do vendedor, e aí bate um papo, nem conversa sobre a venda, e no final o vendedor, e aí, vai levar como? E pronto, já comprou, porque se você ficar amigo do influente, vai ficar mais fácil, né, de você achar um ponto em comum, falar do time que ele torce, de alguma coisa, vai facilitar a tua venda. O estável é aquele tempo, sem pressionar, levar por mais questão emocional, ó, fecha os olhos, imagina aí e tal, sabe? Trazer ele para facilitar a decisão dele, trazendo para o aspecto emocional. E o conforme também é racional, assim como o dominante. Então, a tomada de decisão do conforme ela é racional, só que também é demorada como a do estável. Então, o dominante e o conforme tem a tomada de decisão, o dominante e o influente tem a tomada de decisão rápida, só que um é racional e o outro é emocional. O estável e o conforme tem a tomada de decisão demorada, só que um é emocional, o outro é racional. Então aí chega o cara lá, o conforme na loja, olha, eu queria
ele já, como ele gosta de estar certo, ele pesquisou antes em casa. Então vai comprar uma TV, já entrou lá, já pesquisou, já está sabendo tudo. Se ele chegar numa loja pegando informação e o vendedor titubear, ele já perde a confiança. Porque ele quer alguém que saiba das informações, ele gosta de saber as características, né? Vender para um conforme, eu tenho que dar informações para ele. Por quê? Porque ele quer ter certeza que ele tinha todas as informações necessárias para tomar decisão. Para estar conforme com as regras, né? Então ele chega na loja, pergunta, aí o vendedor agora ele vai comprar, ele sai. Aí ele vem no outro dia, lá vem agora, ele vem pra comprar. Ele diz, cara, deixa eu te perguntar, só mais uma coisa que eu esqueci. Aí pergunta outra coisa e volta. E aí, às vezes, é aquele cliente que o vendedor que não entende isso acha que é chato. Ah, aquele cara é chato, não compra nada. E o que consegue entender isso, vai dar informações, já tá aqui. E se você precisar mais alguma informação, tem nesse link aqui, ele vai se sentir seguro e isso vai facilitar o processo de decisão dele. Então, conforme ele gosta de ligar com as regras e com o nível de detalhamento das coisas, está tudo certinho, a planilha. Não necessariamente porque ele gosta de números. Então, eu tenho uma visão, por conta da minha formação, muito estruturada. Eu bato o olho numa planilha, eu entendo e tal, mas eu não sou do cara de olhar para o detalhe. Eu vejo todo, o macro. Sim. O conforme ele vê o detalhe. E ele gosta de estar certo. Então, ele está 1h da manhã, no meio do sinal, ele para. Porque tá vermelho. Diz, vamos, gente. Diz, não, cara, o sinal tá vermelho, né? Porque ele tá cumprindo. Claro que eu tô falando de forma caricata, mas ele gosta de cumprir a regra. E isso, como isso nas relações podem afetar? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito. Eu tenho um casal que eram meus alunos, meus clientes, e ela era uma personal trainer, muito bonita, de corpo, grandona, assim, bonitona. E ele, um advogado, todo certinho, andava com coisa, sabe? Eu digo, conforme até a forma, se ele vai andar, ele anda de um jeito, ele anda bem no padrão. Se ele topar e mudar o passo, ele já fica dando errado, que é pra poder não sair do padrão, sabe? Então, ele bem conforme e ela bem fluente. E aí, ela me mandou um tempo uma conversa no WhatsApp deles. Sérgio, eu tô amando isso. Depois que a gente fez o curso com vocês, o nosso relacionamento ficou extraordinário. Aí eles falaram mais. E aí ela me mandou uma conversa, de WhatsApp, ela tinha botado um vestido muito bonito de festa, que eles iam sair, e mandou a foto pra ele. Amor, já tô pronta te esperando. Aí a resposta dele, amor, do lado esquerdo, aqui embaixo do negócio, tem um negócio no teu vestido que tá... Mas, ó... Aí ela disse assim, rapaz, Sérgio, e eu disse, e aí, por que você tá amando isso? Ela disse, em outros tempos, eu disse, cara, eu me arrumei pro meu marido. Fiquei toda bonita, manda um negócio todo assim pra ver o que ele dizia e tal. Aí ele disse que a primeira coisa que ele faz é me criticar. E aí, em outros tempos, cara, se duvidasse, eu tirava a roupa e nem ia mais. A confusão era grande. Nossa. E eu sei o que é que mudou ela. Agora eu entendo que é a maneira dele de querer que eu esteja mais bonita. Olha Isso só. mudou meu casamento. Porque ele não estava querendo criticar, é que ele tem na natureza dele, quem quer estar certo, o foco tá no que tá errado. Mas não é para criticar, ele tem um padrão alto de exigência com ele mesmo e com os outros. Então, quando ele dizia aquilo, ele só queria que ela ficasse mais bonita. Ele não estava focando em criticá-la. Só que quando a gente não conhece, a gente julga. Ele diz, cara, eu tô amando isso, porque eu entendo agora que meu marido só me quer mais bonita. E a forma dele de expressar isso é corrigindo algo que ele acha que pode ser melhorado. E isso revolucionou o casamento deles. Eu tenho vários casos de pessoas que dizem, cara, meu casamento, eu sei que a gente se ama. Eu sei que, mas algo me dizia que a gente não ia ficar mais junto para sempre, porque as diferenças eram tão gritantes em algumas coisas que eu não conseguia. Eu tenho até uma cliente que ela tinha um Instagram, ela é influencer grande no Brasil, e ela era de mãe para mamãe, o nome do Instagram, porque ela trabalhava com mães para criança e tal, e ela é muito influente, e o marido médico muito conforme. E ela me disse isso, cara, eu achava hoje, quando ela fez o curso, ela mudou o negócio dela. Não. Hoje o Instagram dela é para casais, porque ela viu que a coisa, e aí ela hoje continua sendo uma influência muito grande, a Mirella Acioli, e ela transformou isso e tem usado esse conhecimento para transformar casamentos, feito produtos digitais para casamentos à prova de bala, como ela disse, né? E assim, é um conhecimento que todo mundo deveria fazer, né? Então, se você é conforme,
Você é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, cumprir as regras, se não tiver... É aquela pessoa que a regra é clara, vale muito para ela. Se você é aquela pessoa mais desprendida, não tem tanta necessidade de estar certo, você é mais desprendido dos detalhes, a sua conformidade é baixa. Então... Salva vidas total, que você está falando. E você falando desse casamento, né, desse caso, seus clientes... Eu pensei, cara, o que é que mudou aí? Eles mudaram. Daí a relação se transformou. A comunicação, né? Olha só como comunicação. o nosso o olhar deles que mudou, né? Total. E aí mudou o olhar, muda o ambiente, muda tudo. Eu lembrei do nosso amigo, né? Que se converteu recentemente. Agora eu não vou falar o nome dele, mas enfim. Ele trabalha numa empresa há 10 anos já. Não se comunicava, quer dizer, não tinha um relacionamento profundo com os liderados. Não conversavam sobre questões mais profundas, era muito, muito superficial. E ele se converteu, ele aceitou Jesus recentemente e o relacionamento dele se transformou completamente. Então, conversando sobre espiritualidade, descobriu que tem vários outros cristãos, a liderança mudou, as relações em 2 meses estão mais profundas. Por que mudou? Não foi o ambiente, foi ele que mudou, o olhar dele. Total. E como isso traz bons frutos, né? Um casamento que é mantido, que é restaurado, os filhos, né? A gente nunca vai a gente conseguir não tem... mensurar o alcance, né? Sim, é geracional, né? É geracional, Exato. porque aí o filho é transformado, com quem ele vai se relacionar vai ser diferente, e por isso seus netos vão ser diferentes. O alcance é gigantesco, né? Com a renovação da mente, a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável esse o vontade caminho, de Deus, né? né? É esse o caminho, é bíblico, né? Não tem uma forma para você... A gente veio para viver, às vezes o mundo vende essa coisa de você se conformar com o que você está vivendo, como se fosse a vontade de Deus para você. Mas a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante. Esse é o sentido do sacrifício de Jesus, para quem acredita naquela cruz, né? Então, ele quer que a gente viva uma vida abundante antes de ter uma vida eterna. Nossa, Esse é o papel, verdade. que a nossa vida seja abundante. E essas amarras que a gente tem é na mente. Porque o espírito já está pronto, né? E não é baseado em quê? Nas nossas memórias, do que a gente construiu. Às vezes a gente não sabe, mas na nossa primeira infância a gente viveu uma situação de rejeição. E não é uma rejeição porque o nosso pai nos abandonou. É porque o meu pai todo dia tinha que sair de casa para trabalhar. E aquela criança, o filtro emocional dela, o significado que ela deu para a memória que ela teve toda vez de ver o pai saindo, trabalhar, o significado que ela deu foi de um sentimento de abandono, que no fundo, todos nós temos em algum contexto, em alguma intensidade, um sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, eu crio uma armadura chamada orgulho, para que eu não viva mais aquela dor, para me proteger, ao mesmo tempo que eu quero me sentir amado. Porque eu quero conquistar aquele amor do pai e da mãe que eu não tinha. Então imagina aí como é a nossa vida, buscando se sentir amado e ao mesmo tempo querendo não passar mais pela dor. E aí eu não entendo, porque nos meus relacionamentos, eles não dão certo. E aí eu tenho medo de me relacionar. Ora, se o meu pai, que era a pessoa, me deixava, quem é essa pessoa que vai me deixar? E eu não entro nas relações com medo. Ou eu tendo a me relacionar com pessoas que vão acabar de verdade validando a minha crença. E eu não relaciono ela com o mesmo sentimento que eu tinha na primeira infância. Mas, no fundo, as nossas estruturas é repetir as nossas memórias. Por isso que nós, como pais, né, ou quando a gente tem consciência disso, é como eu empilho memórias boas. E o que é memórias boas? Qual é a diferença de uma pessoa de inteligência emocional que conhece a sua identidade para alguém que não tem inteligência emocional, que não conhece a sua identidade, e aí eu falando de conhecimento de perfil, de várias outras coisas, é o significado que ela dá para as memórias. A gente vai viver as mesmas coisas, mas o significado que a gente vai dar para as coisas que a gente viveu, ou que está vivendo, é baseado na qualidade da nossa estrutura de emoção. Né? Porque a memória é a mesma, a memória é o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, aquilo que eu vivenciei, nós dois podemos vivenciar a mesma coisa. E eu posso dar um significado diferente do seu. Cara, bati o carro. Ah, meu Deus, olha tal. Cara, graças a Deus não aconteceu nada. Ainda bem, mas só bate o carro quem tem carro. Eu dei um significado diferente. O meu sentimento vai ser diferente. O resultado que eu vou ter
por esse acontecimento vai ser completamente diferente. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu tenho uma inteligência emocional que é, segundo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, a minha capacidade de tirar o melhor de mim. Inteligência emocional é eu me conectar comigo mesmo e tirar o melhor de mim, e me conectar com os outros e tirar o melhor dessa relação. Só faço isso se eu me conhecer. Não tem jeito, né? E isso faz toda a diferença. Uau, hein? Uau. Eu tô aqui só querendo aprender, tô como aluna. Total. Tira aquela tua dúvida que você falava do influente, extrovertido e introvertido. Não, mas aí ele já respondeu, porque são teorias diferentes, né? Porque um exemplo meu, tá? Vou me colocar aqui no fogo. Eu, influência altíssima, conformidade baixíssima, e achava que pela influência eu era extrovertida. Sendo que eu me conecto muito comigo sozinha, eu sempre gosto de ficar só, amo a solitude, gosto de estudar, gosto de ler, ambiente sozinha. E eu não entendia isso, porque eu também gosto de gente, amo estar com pessoas. E aí eu achava que era, de repente, timidez, bloqueio na infância, porque eu não tive tantas relações profundas na infância. Meus pais, trabalhavam muito também, esse exemplo se adequa a mim, inclusive do abandono, né? Meu pai saiu de casa muito cedo e tal. Então, eu achava que era isso, que era alguma questão na infância que eu não conseguia mostrar extroversão, sabe? Como se fosse um bloqueio mesmo. Aí, recentemente, eu até conversei com a Jana, ela falou, Lari, pode ser que você seja realmente introvertida e a forma como você foi validada, quer dizer, extrovertida, mas a forma como você foi validada na infância foi pelo estudo, pelo conhecimento, pelos valor, hábitos. né? É um valor muito forte pra mim. E aí eu tinha essa confusão. E agora eu tô achando que eu sou introvertida mesmo, mas eu continuo amando pessoas, que são coisas diferentes, né? Como você trouxe. Essa teoria que a gente falou, a teoria DISC, ela fala muito desse comportamento observável, né? Como você reage aos estímulos de uma maneira muito observável. Mas a gente tem uma dinâmica da nossa psique, que acontece muito antes. Que é o que o Jung traz, né? Que é o que o Jung traz. Ele fala que, então, o livro que deu a base para a teoria DISC é As Emoções das Pessoas Normais, né? E Jung era um cara que viveu e foi contemporâneo e parceiro de Freud, e ele tinha um outro grande psicólogo também, que era Adler. E ele fez trabalhos com Freud, e trabalharam juntos e tal, até que eles tomaram caminhos diferentes. E ele começou a analisar que Adler tinha uma visão de mundo para dentro. Ele sempre observava o ser humano, estudava o ser humano, e quando ele trazia as teorias era sobre a coisa para dentro, sabe? Dos complexos, da coisa. E Freud era o contrário. Era na relação com fora. Culpa dos pais, né? Tudo tá entendeu? na infância. E aí ele começou a entender que, na verdade, isso não era uma coisa de Freud e de Adler. Ele começou a estudar e ele criou uma teoria chamada tipos psicológicos, que é o nome do livro que deu base a essa teoria também, que é uma outra teoria que fala mais da extroversão, que não é a influência. Isso que eu confundia, não tem nada a ver, né? Não, é forma de não é que não tem nada a ver, porque na verdade a dinâmica da tua psique, ela tá de alguma maneira ligada aos teus perfis. Mas você pode ser uma influência dependendo da intensidade, ter um influente alto e ter uma predileção pela introversão. Ninguém é extrovertido O que é que Freud fala? Ou Freud não, Jung. Jung fala, a gente tem uma atitude preferencial. Ou seja, as pessoas têm uma tendência a ter uma preferência ou pelo meio externo ou pelo meio interno. O que é essa atitude preferencial? É a forma como eu me energizo. É a forma como... Então, imagina uma pessoa que é extrovertida, ou seja, que ela se energiza, ela tem uma predileção pelo ambiente externo. Tudo que é movimento, cores, pessoas, não é só gente. Tudo que é externo energiza ela. Então, ela pode gostar de ficar sozinha, mas ela ama estar ela tem planta, tem movimento, tem cores. Então, é tudo que é pelo externo. Então, e o introvertido, ele se energiza. O que é se energizar? Eu estou num dia que eu cheguei exausta. Imagina um casal introvertido e um extrovertido, um que tem a predileção pelo externo e o outro, aí os dois, o marido vai pegar a esposa no trabalho, sai 7 horas da noite, chega, amor, hoje meu dia foi punk, confusão lá no trabalho, um monte de gente, a coisa, tô exausto. E ele é introvertido.
Aí a mulher, meu amor, parece que foi igualzinho. O meu dia também foi desafiador. Era gente lá no trabalho, uma confusão, tô exausta. Aí disse, graças a Deus a gente tá indo pra casa. Ela disse, não, vamos dar uma passada no shopping. Só pra desopilar. Mas você não disse que tava exausta? Ela disse, exatamente. Porque pra ela, descansar, se reenergizar, é com gente. Só não é com trabalho, mas é com o externo. Às vezes nem é com gente, é dar uma caminhada no shopping. Aí chega em casa, ele se senta no sofá, liga a televisão, fica lá, como a gente diz assim, parece um brócolis, não se mexe. Porque, na verdade, a televisão foi só para ele estar no mundo interno das reflexões. Pensando no dia dele, o que aconteceu. E a forma como depois ele está energizado. A mulher chega banhada já, arrumada. Vamos, amor, diz, pra onde? A gente não ia no shopping, aí começa a confusão, né? Porque ela precisa do ambiente. Eu sou extrovertida mesmo. Então, essa dinâmica é uma dinâmica da psique. Eu não escolho quando eu tô no modo extrovertido, quando eu tô no modo introvertido. Todo mundo tem um pouquinho. Então, quanto mais intenso, quanto mais, vamos imaginar numa escala de 0 a 100, você pode ser 80% extroversão, 20% introversão. O que é que significa isso? Que na maioria das situações você vai estar no modo extrovertido. Entendi. Então você é aquela pessoa que gosta do movimento, mas em algum momento, se for muito de um e pouco do outro, quando você entra no outro modo, ninguém entende. O que é que tu tem? Tu tá tão calada hoje. Tá diferente. Tá diferente, aconteceu alguma coisa. Nem ela sabe explicar. Ela entrou no modo de introversão que ela tá ali calada. Como o contrário. Aquela pessoa que é introvertida, que ela tá sempre mais calada no mundo dela, não é de muito de conversar e tal, porque ela se energiza pra dentro, né? Um pensa pra fora, o outro pensa pra dentro. Então quem gosta de falar mais não é necessariamente o influente, é o extrovertido. É pela extroversão, que é outra teoria, né? E aí o introvertido, ele tá lá. Então, ele também, Jung fala que elas são dicotômicas, ou seja, você não é só um, só outro, elas são extremas, mas se você pode ter, então, se você é 60-40, às vezes você... Mas se você é 90-10, um introvertido, tá, a grande maioria das vezes, é uma dinâmica da psique, não é ele que escolhe. Na maioria das vezes ele tá no modo introversão. O que é que acontece? Tem um dia que ele chega lá dando um bom dia, contando a piada, todo mundo diz, o que é que ela tomou hoje? Né? Porque fica diferente. A gente anota logo a diferença. Tomou Vivance, foi... É mais ou menos isso. E aí já é outra teoria, sabe? E aí na teoria de Jung, ele já fala também que a partir dessas atitudes, você tem duas funções de como você capta as informações. Tem pessoas que é mais... pelas emoções, que é o que ele chama os sensoriais, que são mais no concreto, e os que têm essa coisa de pensar já mais no futuro, é aquela pessoa que a forma como ela capta as informações é de forma intuitiva, não é no concreto. E aí ele diz que as pessoas têm uma atitude preferencial, que é pela extroversão ou pela introversão, uma função de como capta as informações, um é mais no concreto, sensorial, e o outro é mais na parte mais de instinto, né? Instinto não, desculpa, acabei de falar. Intuitivo, de intuição. Ele usa mais a intuição para captar as informações. Então imagina que agora entra por ali um mendigo, ou então alguém com a roupa muito... O sensorial disse, rapaz, como é que a pessoa vem para um podcast com a roupa dessa aqui, não sabe? Outro, rapaz, deve ter sido bem assaltado. Sabe? Já pensa e capta as informações de uma maneira diferente. Então, o sensorial pega uma receita, ele quer saber quanto é 100 gramas de cada, o outro já vai misturando, meio faz assim, ó, o sensorial, por exemplo, uma receita, para ele, ficou extraordinária quando ficou igual àquele que comeu. Sim. O intuitivo não quer saber, cara, né? Eu conto uma história lá no treinamento que duas mulheres, uma sensorial e uma intuitiva, foram pro casamento, comeram uma torta de frango extraordinária, e aí a sensorial, sempre é ela, porque a intuitiva não tá nem ligando para isso, pega e chama o chefe e pede a receita. Ela, traz para mim também. Aí a sensorial, no dia seguinte, ela já quer fazer. E aí, 100 gramas disso, e ela vai botando, e ela bota tudo bem direitinho, mexe tantas vezes para direita e tal, bota... 100 gramas de frango, ela bota e chega a intuitiva. E aí ela bota no forno, ficou igual a do casamento.
A intuitiva, 6 meses depois, vai receber um casal em casa. Rapaz, vou fazer aquela torta de frango. Aí começa a fazer e tal, bate É tanto 6 assim. meses depois Aí, mesmo. aí chega lá na hora dos 100 gramas de frango. Eita, não tem frango, não. Ah, Tá, vai Tom. palmito mesmo. Tal. É a mesma coisa. Depois aí quando termina, ela prova. Ficou melhor. Ficou melhor. Na verdade, não tinha nada mais a ver, né? Mas é muito da intuição. E isso como capta. Então, Jung fala sobre isso. E ele diz também como as pessoas julgam. Façam os seus julgamentos. Então, tem pessoas que fazem um julgamento mais usando os seus valores de vida, suas emoções, e outros usam mais a lógica. Então, a mulher pega 10 anos de casamento, faz aquilo, prepara a mesa, bota vela, solta flores na casa, toda emotiva e tal. E aí o marido chega, ele faz o julgamento pela lógica. Ela disse, amor, tu lembra, 10 anos atrás, você ainda me ama? Ele disse, claro, amor, 10 anos casada com você, é claro, é lógico que eu te amo. Então, acaba a noite, porque ele é lógico, na cabeça dele, ele não podia ser mais romântico. Cara, ele só usou a lógica para fazer o julgamento. Então, isso interfere nas relações. E esse é o que a gente precisa entender, não é sobre as teorias em si, né? Eu gosto muito que Jung fala assim, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando tiver com uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Uau. E isso é fantástico, porque eu sempre digo, né, se você não souber qual ferramenta usar num processo de coaching, qualquer coisa, esqueceu de tudo, não sabe de tudo, ame. Ame, nunca vai dar errado, né? Sempre vai dar certo, porque vai funcionar. Essa é a ferramenta que é da nossa natureza. Então, voltando para o começo do renove a sua mente, essa vida abundante, boa, perfeita e agradável, ela vem com a renovação da mente. Esse é o caminho. Só que qual é o desafio? Como eu renovo a minha mente a partir da mente que eu tenho? Esse é o desafio. Porque a mente que eu tenho são as minhas verdades. Sim. Eu sei que eu tenho que renovar a mente, mas eu estou preso nas minhas verdades. E aí vem esse é o ponto. Que o que mais nos atrapalha, pelo menos foi a coisa que eu cheguei à conclusão sobre a minha vida, e talvez possa ser o que fale com você também, são as minhas verdades, aquilo que eu já sei. Porque se eu já sei, eu me apego a isso. E como eu renovar a minha mente, como eu pensar diferente do que eu penso com a mente que eu tenho. Esse é o meu desafio, porque ele tem que ser intencional. E aí o que é que acontece? Por isso a humildade, né? Por isso a humildade. Verdade. Porque não é eu Mãe de jogar todas fora as minhas verdades, não é que eu esteja errado, mas só eu questionar as minhas verdades, se eu duvidar das minhas verdades, eu passo agora a abrir um leque de possibilidades. Cara, eu acho isso, mas sabe que aquilo que o Márcio falou pode fazer sentido? Eu amplio o leque. E pode ser que eu pegue a minha verdade e só dê uma melhorada nela. Mas não, eu acho que aí eu me fecho. Não tem como eu renovar a minha mente para aquilo que eu já sei. Então, o que falta não é o que você não sabe. É questionar o que você já sabe. O que você já sabe sobre casamento, o que você já sabe sobre filhos, a sua verdade sobre negócios. Quando você passar, aí você vai se permitir estudar, você vai permitir ir para um treinamento que você acha que não precisa, você vai se permitir estar em lugares com pessoas que talvez você não goste. E aí quando a gente sai desse ecossistema que a gente que na verdade nos aprisiona para ir para um mundo diferente de pessoas, de lugares, de cursos, de estímulos diferentes, a minha mente começa a ser renovada, eu passo a criar novas memórias, novos aprendizados, aí eu vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau! Uau. Que podcast, Serginho. Tô querendo falar mais, mas já deu a hora do almoço e tem que ir almoçar com o papai, Tá né? tranquilo aí. É o que eu disse. Começar a falar disso, passa a hora, a gente nem percebe, né? Já chegou a hora do almoço? Misericórdia, como é rápido, Me diz né? aí, Serginho, se uma pessoa quer se aprofundar mais em perfil comportamental, em comportamento ou em outros cursos de negócio e tudo, como que ela pode encontrar um caminho? O que eu posso te falar, eu nem vou, antes de te responder, o que muda as nossas vidas, né? Todo mundo quer uma vida abundante. Eu penso, eu não quero, né? Todo mundo quer, né? A gente quer ir para um próximo nível. Seja o nível que a gente esteja. Se estiver péssimo, a gente quer, pelo menos pro ruim, Sim. vai pro bom, né? Se tá bom, eu já quero ir pro excelente. E em todas as áreas. E a gente foi feito para ter essa vida abundante aqui antes de ir para nossa vida eterna. Aliás, a vida eterna talvez já comece aqui com a vida abundante, né? Porque já emenda, Sim. né? Sim. E eu penso assim, uma das coisas que eu e você precisamos ter é clareza de qual é a visão que a gente quer ir. Para onde é, qual é o casamento que eu quero ter, que conquistas. Claro que as minhas crenças hoje vai limitar
a dimensão dessa visão. Mas depois eu posso ampliá-la, mas agora tenha clareza para onde você quer ir. A segunda coisa é, ambicione isso. Eu vejo que muitas pessoas perderam a ambição. Elas aceitam as coisas. Então, essa aceitação, não ter a inquietude, não ter a inconformação com como você está, deixa muita gente achando que aquilo é a vontade de Deus para ela e muito quietinho. Então, seja grato, mas seja inconformado. Ou seja, eu sou grato pelo que eu tenho, mas, cara, eu quero mais. Por quê? Porque enquanto você estiver abençoando pessoas com seu negócio, com a sua empresa, com a sua carreira, com seus valores, com a sua forma de tratar as pessoas, mais ambição você pode ter, porque quanto mais você crescer, mais pessoas vão ser alcançadas. Então, enquanto você estiver abençoando pessoas, seja ambicioso. Uau. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo que falta essa ambição muitas vezes. E aí, tendo isso, você vai vencer todas as suas crenças limitantes. Quem tem ambição, ela não fica preocupada com o como, porque o porquê que a visão vai mover ela. Que é o propósito. A visão clara que é o propósito, a visão clara com essa energia que vem de uma ambição, e as pessoas têm medo de ser ambiciosas porque elas confundem com ganância. Ganância é uma coisa disfuncional que passa por cima dos valores, mas a ambição não, eu vou fazer diferença para mim, para os meus e para todo mundo. Eu sempre digo, você quer ficar muito rico, você tem que escolher fazer outras pessoas ficarem ricas, não tem como. Sim. Né? E esse olhar que você falou de abençoar as pessoas é muito forte, traz muita força, né? Porque a ambição, a gente entendendo como abençoar pessoas, o céu é o limite. Em todas as áreas, você tem né? um negócio, aí você tá bem, você ganha bem sua vida. Cara, não é justo você se limitar e não fazer mais, porque pra você já tá bom. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem uma carreira, se você tem um dom, uma habilidade, e ela faz diferença na vida das pessoas, não é direito meu parar porque me satisfaz. É enterrar um talento. Sim. É enterrar um talento. Exato. Então, enquanto eu estiver prosperando, enquanto eu estiver crescendo, e essa é prosperidade, alcançar pessoas, fazer diferença, pode ser eu fazendo bolo, pode ser eu vendendo camisa, não seja o que for, mas está alcançando pessoas, está abençoando pessoas, não é direito meu, não deveria ser direito meu achar que está bom. Mas o que limita é porque eu bato no teto das minhas verdades, aquilo que a gente não duvida mais, não questiona mais, não é por maldade, eu acho que não posso e tal. Então, qual o caminho? Primeiro esse, antes de qualquer ferramenta. Porque não adianta eu dar um curso, dar um livro, se você não perceber que você precisa ter uma visão clara dos seus objetivos. As pessoas hoje andam perdidas porque elas não têm sonhos, não têm metas, não têm objetivos, ficam um dia, acorda, trabalha, paga conta, dorme. Então, crie clareza de onde para onde você quer ir, ambicione isso, de todo o coração, sabe? Se isso vai ajudar e fazer diferença nas pessoas, começando por você e pelos seus. E aí você vai buscar ferramentas, você vai achar o como. Você vai achar o como. Então, na Febracis, a gente tem uma gama de treinamentos. O nosso grande diferencial é exatamente trabalhar com essa parte do comportamento, trabalhar com as emoções, porque a gente fala de business. A maioria dos empresários, eles sabem o que tem que fazer nas empresas dele. Eles não sabem por que não fazem. Exato. Eles sabem que já deveriam ter demitido aquela pessoa. Você sabe aí qual é a pessoa que você já deveria ter demitido. Você só não sabe por que ainda fica aguentando ela. E isso é uma questão emocional. E esse é o grande diferencial dos cursos da Febracis. A gente traz modelos de negócios, né, conhecimento muito prático e aplicável, mas com estrutura comportamental. E aí a gente tem curso de business, de formação em perfil comportamental, para você entender essas teorias do comportamento, de comunicação. Tem pessoas que têm dificuldade de comunicação, tem diversas. E o nosso método CIS, que é o que trabalha mais fortemente, é o maior seminário de inteligência emocional do mundo, que a gente também trabalha esse contexto para quebrar essa barreira. Então, quer começar? Traga essa clareza e comece a se movimentar com o que você tem. Um vídeo no YouTube, uma live que é gratuita, um livro, comece. E aí você vai descobrir um caminho que tem ferramentas pelo caminho. A gente é mais uma ferramenta, nós temos ferramentas excelentes, mas o mais importante tem que estar dentro de você, não fora de você. Muito forte. E aproveitando o final do podcast para honrar vocês, a Febracis realmente mudou a nossa vida. Foi há 1 ano e meio, a gente éramos outras pessoas, tínhamos talento enterrados, o que você falou tocou muito forte para mim no coração, porque a gente vivia uma vida de trabalho e hedonismo, trabalho e hedonismo, trabalho e hedonismo. E era automático, né? Automático. Então a gente começou a carreira, né, e buscou a carreira, a medicina
pelos motivos certos, depois foi mudando, foi desvirtuando, né? Pelo trabalho, pelo excesso, pelo cansaço, pelo ambiente também. E o cansaço vem do peso, né? Porque você não sabe, porque às vezes talvez você vai, talvez hoje até trabalhe mais. Sim. Podem trabalhar mais, eu posso trabalhar menos, mas vai ser diferente. Como vai trabalhar, Exato. o peso é diferente. É diferente. E aí, quando você falou, né, que a riqueza de Deus não acrescenta dores, é o que a gente tá vivendo muito agora, né? Antes acrescentava, agora a gente trabalha mais, como você falou, de formas diferentes, mas é leve. Aí a gente tá entendendo que o fardo é realmente leve quando você tá conectado com o propósito, né? Quando você volta pra identidade. E a Febra Cis foi uma ferramenta na nossa vida de transformação, realmente. A gente chegou de uma forma muito arrogantes, muito certos das verdades que a gente tinha, e a gente foi moído em várias partes, né? E ao longo do processo a gente tem entendido que é só um nível, que a gente vai chegar muito mais longe com os talentos utilizados da forma correta, sabe? Para transformar vidas. A gente tem um conhecimento muito que salva realmente a saúde mental, né? A gente tem um chamado muito forte para renovar a mente das pessoas através da saúde física, emocional e espiritual também, porque é o que está acontecendo com a gente, né? E vocês foram usados por Deus. Eu acho que a empresa de vocês, eu acho não, tenho certeza, é um ministério aqui, né, na Terra para ajudar a resgatar as identidades e salvar casamentos, salvar gerações, salvar pessoas do suicídio, realmente da vida, mas também no casamento, na criação de filhos, dos negócios, porque no final é sobre gente, né, Serginho? Total, é sobre pessoas assim. Eu quero também parabenizar vocês por esse trabalho, né? Não só do podcast, eu sigo vocês, eu comento com a minha esposa, assim, como o conteúdo de vocês agrega. Como eu disse, que caminho, que ferramenta. Segue eles, segue os podcasts. Quando você tiver essa inquietude, essa inquietação de buscar ser melhor, no sentido de melhor nos seus papéis, né? Como filho, como pai, como esposo, tem muitas ferramentas, então vocês têm parabéns aí, porque o trabalho de vocês é incrível, o conteúdo é de qualidade, tem muita coisa que é muito superficial, e às vezes só comercial, não tenho nenhum problema em ser comercial, mas não pode ser superficial, o propósito tem que ser diferente. Então, de parabéns, eu comecei dizendo que eu fracassei em tudo, por isso que eu comecei essa busca, e eu posso falar hoje que eu tenho sucesso em tudo. Uau. Por conta, não o sucesso aos olhos externos, mas aos meus olhos, eu tenho certeza aos olhos de Deus, né? Eu casei novamente, restaurei meu casamento, outro filho, reconectei com meus filhos, hoje os mais velhos trabalham comigo, a gente gosta de estar junto, então todas as áreas eu não sabia para onde ir há alguns anos atrás, hoje eu moro na beira-mar de Fortaleza, algo impensado para mim, então não é pelas conquistas materiais, mas é por saber que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, e eu também, né? Hoje eu estou diretor da Febra Cis, mas eu também fui resultado do que a Febra Cis foi da minha vida. Então eu cheguei lá como aluno, a trajetória foi seguindo um caminho. Aluno, que legal. Então eu não fui, eu vi um negócio e comprei. Quando eu estava no meu momento de maior dor, a ferramenta que me ajudou foi a Febra Cis. Então foi lá que eu comecei minha retomada da minha verdadeira identidade. Então eu também sou grato à Febra Cis, né? Apesar de estar hoje no papel de diretor, né? Eu também sou um case como aluno do que as ferramentas de Deus, através do Paulo, me ajudaram. Uau, muito forte, muito forte. E um recado para vocês, gente, finalmente aqui, falamos sobre fracasso, sobre sucesso, e se você se sente fracassado hoje, entenda que é um resultado. O Serginho trouxe esse olhar, achei sensacional. É só um resultado, não é sobre quem você é. Não é sobre sua identidade. Não é sobre quem você é verdadeiramente. Você tá perdido, busca ferramentas, pessoas que vão te ajudar nesse processo. Começa com o que você tem, como ele falou. Podcast, vídeos, tem treinamentos aí gratuitos na internet. Depois se conecta com as pessoas que falam no seu coração, porque o nosso coração a gente sempre recebe por ele, né? Porque a gente bloqueia. E quando a gente começa a se mover, acontece, né? Vai aparecendo as soluções. Justamente. Se mova. Se mova, isso aí. Que aí o sucesso vai vir como resultado de quem você é. E você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau. Que é a abundância aqui na Terra, né? Bom. Uau, gente, amei, Serginho. Muito obrigada, viu? Aprendi muito. Eu que agradeço, é um privilégio, uma honra aqui poder contribuir. Espero ter contribuído aí com vocês, que de alguma forma esse bate-papo entre a gente, que a gente aqui, a gente já sabe que a gente é apaixonado. A gente é apaixonado. Tenha feito diferença, faça a diferença na sua vida de forma continuada daqui pra frente. Show. Muito bom. Pode.
Despeça, É isso meu aí. amor. Gente, Exerça sua influência. mais um podcast. Se Aluno liberte. Cérebro. Flexibiliza. né? Flexibilize. Não, o adaptado do meu influente vai lá pra cima, mas o normal mesmo é lá embaixo. Mas o adaptado... Pois bora lá, adaptado ali. Adaptado. Mais um podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham gostado do tanto que a gente gostou. Forte abraço pra todos.